Curso Sinapse, ligando você ao mundo do conhecimento. Prosseguindo com a nossa aula, pessoal, agora nós vamos entender o conceito de funções. Na aula passada, nós estudamos as relações. Você aprendeu a representar graficamente uma relação, viu a definição de relação, estudamos o sistema ortogonal, e agora nós vamos então conhecer funções propriamente dito. Tá? E para nós entendermos, nós termos uma noção de função, nós vamos fazer utilizando os conceitos de conjunto, tá, pessoal? Para que a gente possa finalmente definir funções. Então vamos lá. Então vamos fazer através de alguns exemplos práticos. Então o primeiro exemplo diz assim, ó, dados os conjuntos A igual a 0, 5 e 15, e o conjunto B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25, seja a relação de A em B expressa pela fórmula y igual a x mais 5. Então, eu tenho aqui uma relação. Veja aqui, ó, uma relação. Estudamos relação na aula passada. E essa relação, ela tem a fórmula y é igual a x mais 5. Vamos montar esses conjuntos, ó, o conjunto A e o conjunto B, através de diagrama. Então, eu tenho, ó, conjunto A, 0, 5 e 15, e o conjunto B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25, ok? Vamos então agora resolver essa relação aqui, ó, pegando os valores de x e os valores de y. Então vejamos, quais são os valores de x? 0, 5 e 15. Então eu vou colocar aqui, ó, quando x for 0, quanto que vai valer o y? Ora, para eu saber disso, eu tenho que saber qual é a lei, qual é a relação. A relação é essa, ó, que y é igual a x mais 5. Quanto é x? É 0. 0 mais 5 vai dar 5. Então, aqui eu tenho que vai dar 5. Qual é o próximo valor de x? 5. Então, eu coloco aqui, ó, quando x for 5, quanto é que vai valer o y? 5 mais 5 vai dar 10. Então, vai dar 10. Quando x for 15, que é o próximo valor, né? Quanto que vai valer o y? Então, vai ser aqui, o x vai ser 15. 15 mais 5 vai dar 20, ok? Então, com isso, eu já tenho aqui os valores de x e os valores de y. Eu já tenho os pares, ó. Quais são os pares? 0 e 5, 5 e 10, 15 e 20. Então, aqui, fazendo a relação, nós vamos ter, ó, 0 e 5, 5 e 10, 15 e 20. Então, desse primeiro exemplo, nós podemos observar algumas coisas. Vejamos. Observe o seguinte, todos os elementos do conjunto A, todos os elementos de A, eles estão associados a elementos de B. Ou seja, não existe nenhum elemento de A que não esteja relacionado com o elemento de B. Entenda esse conceito, porque isso vai servir para você entender o que é função. Então, veja só, todos os elementos de A, eles estão associados a elementos de B. Segunda observação, cada elemento de A está associado, que faltou um acento, a um único elemento de B, tá? Cada elemento de A, veja, eu tenho o 0 só está relacionado com 1, que é o 5. Eu tenho o 5, que está relacionado só com um elemento, que é o 10. Eu tenho o 15 com o 20. Então, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Gente, é muito importante você entender. Todos os elementos de A estão associados a elementos de B. E cada elemento de A está associado a um único B. Então, nesse caso, a relação A em B, expressa pela fórmula y igual a x mais 5, podemos dizer que é uma função de A em B. Tá? Por quê? Porque todos os elementos de A estão associados a um elemento de B e cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Vamos ver agora o segundo exemplo? Então, nós temos o seguinte, dados os conjuntos A igual a menos 2, 0, 2 e 5. Conjunto B, 0, 2, 5, 10 e 20. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y igual a x.
com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, aqui nós temos a fórmula x, a relação é x e y igual a x. Representando aqui os conjuntos, conjunto A, ó, 0, menos 2, 0, 2 e 5. Conjunto B, 0, 2, 5, 10 e 20. Vamos aqui encontrar os respectivos valores. Então, vejamos. Pessoal, essa relação é fácil. Ó. Y é igual a x. Então, quais são os valores de y? Menos 2. Então, se x é menos 2, o y também é menos 2. Próximo valor de x, 0. Se x é 0, o y também é 0. O próximo, 2. Se o x é 2, o y também é 2. O próximo, 5. Se o x é 5, o y também é 5. Ok? Vamos tentar agora associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B? Então, vejamos. Quando o x foi menos 2, eu tinha que o y tinha que ser igual a menos 2. Agora eu pergunto, pessoal. Observe que aqui eu tenho que o y pertence a B. Existe algum valor aqui menos 2? Não. Então, esse menos 2 não tem nenhum valor associado a ele no conjunto B. Ok? Quando o x foi 0, o y deu 0. Então, eu tenho agora ó, 0 e 0. Quando o x foi 2, o y deu 2. Então, 2 e 2. Quando o x foi 5, o y deu 5. 5 e 5. Então, observa aqui uma coisa. Veja que esse elemento menos 2 não está associado a nenhum elemento de B. Então, existe um elemento de A que não está associado a nenhum elemento de B. Por conta disso, eu posso dizer que este exemplo não expressa uma função de A em B, pois menos 2 do conjunto A não está associado a nenhum elemento de B. Não pode sobrar nada aqui. Tá? Então, nesse caso, essa relação aqui, ó, y igual a x, não representa uma função de A em B. Vamos fazer mais um exemplo? Diz assim, o terceiro exemplo.